Seja muito bem-vindo à análise de uma partida em que o campeão mundial Garry Kasparov dá um show de xadrez posicional aqui, dá simplesmente uma aula inacreditável sobre o xadrez posicional e ensina uma regra muito importante, essencial para qualquer jogador que estuda teoria de abertura ou que quer entender melhor o xadrez. Então aqui o Kasparov está de pretas. A partida começa com C4, que é uma abertura inglesa aqui, né? Ele responde com G6, mas logo depois isso aqui vai transpor para uma defesa índia do rei, aqui a variante clássica, né? Com os peões em E4, D4, C4, das brancas aqui, os cavalos em F3 e em C3, com o bispo jogado em E2 aqui e as pretas jogam, que já foi estudado aqui, né? Muita teoria aqui que o melhor lance é E5, né? Um dos melhores lances aqui que contra-ataca o centro. E ele estava provavelmente esperando a linha principal aqui com roque, cavalo C6 e D5 aqui, né? Para dar aquela continuação de ataque que a gente conhece da Índia do Rei, que é bem agressiva. Mas o jogador de brancas aqui decide jogar a variante das trocas aqui, com D mais 5 e D mais 5, tá? Aqui foram trocadas as damas e logo depois bispo G5 aqui, né? E a variante das trocas aqui é bem importante notar, né? Que se não fosse jogado bispo G5 e se, né, as brancas pensassem aqui, olha, um peão grátis, vou tomar aqui com o cavalo toma E5, né? Isso aqui já foi estudado, né? Teoricamente, e isso vai perder para cavalo toma E4 aqui e com uma vantagem para as pretas aqui, dando um descoberto no cavalo de G5. E provavelmente agora as brancas vão ficar piores porque o bispo de G7 vai virar um monstro aqui nessa diagonal depois que houve essa troca aí dos peões de centro, né? O bispo de G7 aqui vai estar aberto e vai ser bem perigoso para as brancas. Então, o bispo G5 seguiu na partida e cavalo de BD7 para defender. Cavalo D5, um lance bem agressivo aqui, mas Kasparov já sabe que, né, isso aqui não tem problema nenhum, ele joga C6 e o oponente dele, surpreendentemente, não decide, né, trocar os cavalos ou voltar para D3, né, manobrando assim, alguma coisa, ele dá cavalo E7 cheque, permitindo o rei F8 e depois disso aqui ele diz que a ideia dele é simplesmente tomar em C8 o bispo, né, do Kasparov aqui. Torre de D tomar C8, um lance bem interessante aqui, né? Muitos tomariam com a torre de A, mas aqui o Kasparov ele diz que ele não quer controlar a coluna D. E no jogo, assim, em todo esse jogo, assim, a gente vai ver que ele não quer criar variantes empatativas em que ele simplesmente vai dominar a coluna D, trocar as torres com o oponente e empatar, né? Ele vai evitar isso aqui e vai tentar criar uma vantagem aqui nessa posição fechada, mais posicional, né? Aqui o oponente dele provavelmente ficou surpreso aqui, porque é bem contraintuitiva essa ideia de tomar com a torre de D, né? Porque muita gente aqui simplesmente ia manter a torre na coluna D, a torre preta em D8, né? E ia tirar a torre de A, mas aqui o oponente dele então simplesmente rocou, grande, né? Que vai trazer aqui o domínio da coluna D imediato aqui das brancas e não das pretas, né? Então, cavalo C5, Kasparov jogou aqui. Pressiona o peão de E4 e tira o cavalo do alcance da torre branca, né? Também aqui, né? E se agora cavalo toma E5, perde para cavalo de F toma E4. Então, as brancas jogam um lance que vai resultar em muitas consequências no futuro, que é bispo toma em F6, tá? Aqui basicamente as brancas estão dizendo, olha só, eu já troquei o meu cavalo pelo teu bispo de C8, já quebrei teu par de bispos, então não tem problema em eu quebrar o meu par de bispos também, né? Vai ficar bispo e cavalo contra bispo e cavalo. E uma parte desse raciocínio tá certa, mas aqui outra parte não, né? Porque a gente logo vai ver que o Kasparov tem uma vantagem a trabalhar aqui. E já vai entrar a regra de ouro dele. Bispo em D3 aqui foi jogado. O Kasparov não deseja tomar esse bispo aqui, né? Mesmo parecendo que ele vai ficar aqui bispo contra cavalo, sim, mas essa troca não é vantajosa, nem um pouco vantajosa para as pretas aqui, porque o cavalo de C5 está mais forte do que esse bispo que está trancado na estrutura, que é um conceito que a gente vai usar logo adiante aqui, porque depois de A5 aqui, esse lance
impede B4, né, que expulsaria o cavalo das pretas, então ele deixa o cavalo dele mais forte ainda. Então, depois de torre de HE1, que é um lance, né, que também as brancas não tem muito o que fazer aqui, né, então botam uma peça para defender em E4, né, que futuramente o bispo quer voltar para F1, que vai ser uma escolha incorreta das brancas, elas devem provavelmente voltar para C2 aqui, né, para continuar defendendo o ataque que o Kasparov vai criar. Mas, enfim, aqui a gente vai... eu vou pedir que você pause o vídeo e que tente achar, pensando em uma casa melhor para esse bispo de F6 aqui das pretas, como é que as pretas podem ativar. Pense em algum lance que ative esse bispo, alguma manobra. Pense em alguma casa, alguma diagonal aberta que o bispo pode ficar aqui e depois a gente vai comparar com o que o Kasparov jogou para justificar a vantagem dele. Bom, nesse momento aqui o Kasparov inicia um plano muito profundo para achar uma casa para o seu bispo e é importante notar que ele de novo está evitando controlar a coluna D, né, para evitar criar uma partida empatativa aqui. E ele deixa as torres aparentemente inativas, né, sem colunas abertas, por enquanto. Mas aqui ele sabe que ele tem a vantagem, então aqui entra a regra de ouro dele, olha só. Se você sabe que tem uma vantagem na posição, justifique essa vantagem, tá? Normalmente em posições assim mais posicionais, né, mais de manobras assim, porque aqui a gente pode ver que tá bispo e cavalo contra bispo e cavalo, né? As pretas aqui se igualam com as brancas aqui nas peças menores, tá? Mas a gente pode perceber que o bispo das brancas está trancado na estrutura de peões das brancas, né? Que com E4 e C4 ele tem que buscar uma casa melhor. E no jogo a gente vai ver que esse bispo vai tentar voltar para F1 e H3 e tentar criar alguma coisa aqui, sendo que o melhor era simplesmente voltar para C2 e defender ali, né? Bom, os cavalos aqui a gente pode ver que o cavalo branco não é daquelas coisas e o cavalo preto em C5 não pode ser tirado dali, ele está muito forte. Então, essa é a vantagem das pretas. Justifique a vantagem das pretas, então, se as pretas têm vantagem, né? E vamos ver o que o Kasparov faz. Se ele sabe que ele tem um bispo de casas escuras preto aqui, que ele pode ativar, que está bem melhor que o bispo de casas brancas das brancas, né? Ele joga o lance torre em E8, tá? O oponente dele não entende muito bem a ideia, joga bispo F1, né? Simplesmente passando ali um tempo. Mas aqui Kasparov joga bispo D8 e aqui a gente talvez, né, já consiga ver o que ele está planejando aqui. G3, o oponente dele também segue um plano, esse bispo não vai fazer muita coisa, ele está argumentando aqui que Kasparov não vai conseguir ativar esse bispo dele. Mas depois a gente vê a ideia aqui do Kasparov A4. Olha só, agora a gente consegue ver para onde esse bispo estava indo, justamente para a casa de A5, né? Nessa diagonal de A5 até E1, para pressionar a posição das brancas e criar um ataque muito forte. Além de também, né, futuramente, a casa de B3 ser muito fraca, que o cavalo poder entrar, porque a gente vai ver aqui como que ele vai conseguir forçar esse avanço A3 aqui no futuro, tá bom? Então, essa ideia profunda de 4 lances atrás era posicionar o bispo em A5. A posição foi sendo trabalhada lentamente e agora as pretas são ganhas, basicamente, né? Se elas souberem jogar. Porque um contra-ataque eficiente para as brancas seria com G4, né? Que o computador sugere. Torre E8, G5, bispo D8, bispo C2, A4 e H4 aqui. Seria, né, o que as brancas teriam que ter jogado aqui, que é a linha do computador, né? E as brancas estão com um ataque consistente na ala do rei, mas elas na partida só seguiram um G3, bispo F1 ali, um plano bem passivo que permitiu que as pretas mostrassem que elas têm realmente a vantagem, né? Torre E3 foi jogado, né, para tirar a torre do ataque do bispo, dia 5. E torre de AD8. E agora, finalmente, né, olha que engraçado, finalmente agora o Kasparov usa a coluna aberta, né, como um recurso ali para
trabalhar a vantagem. Depois de torre toma D8, torre toma D8, o adversário tá felizinho agora, porque ele conseguiu trocar um par de torres, mas na verdade aqui Kasparov tá bem melhor, né? Com as peças dele bem mais ativas que as do oponente, ele mesmo estando igual no material, né? Cavalo e bispo contra cavalo e bispo, as peças menores aí, como a gente já comentou, ele tá mais ativo aqui, mais forte, conseguiu achar uma manobra muito boa, muito profunda aqui para o bispo dele, e tá melhor e vai ganhar essa partida. Bispo H3 aqui tentando fazer alguma coisa, mas aqui só F6, e logo depois de alguns lances aqui, o oponente dele já vai estar numa posição pior, né? Só para mostrar aqui como o Kasparov ganhou, depois de torre E2 ele vai trazendo o rei, ele infiltrou o cavalo dele, olha só que interessante, ele botou o cavalo dele em D3, né, que força cavalo B4 cheque, que ameaça o cavalo B4 cheque aqui, e que tá forçando um A3, né, porque o oponente dele sabe que se ele permitir cavalo B4 cheque, ele vai estar destruído aqui, vai permitir, né, um ataque gigantesco aqui, que pelo menos vai resultar no ganho de um peão, no mínimo aqui, né? Então A3 forçado, e cavalo C5 ele volta aqui. Tá jogando com toda a paciência do mundo aqui. Depois de H4, H5, torre 3, G5, ele parece que tá entregando um peão, mas tu não pode tomar esse peão aqui por causa de bispo D2 aqui, né? Uma tática aqui que os dois jogadores viram, então mesmo depois de voltar a torre aqui, o Kasparov vai manobrando o cavalo, e depois que ele joga rei F6, o oponente dele abandona a partida, né? Porque ele conseguiu trabalhar a vantagem do jeito correto aqui, né? E eu acho que isso é uma partida bem instrutiva aqui, né? Sobre essa regra, esse princípio que o Kasparov usou, porque a gente tem muito esse conceito de vantagem, né? Se você provavelmente vê vídeos na internet, né? Tá vendo esse? Você vê que em teorias de aberturas, algum resumo aí de alguma abertura, um cara simplesmente pode dizer na internet: olha, essa linha aqui você tem a vantagem, né? Tá, mas e aí, né? Tem que justificar essa vantagem. Se ele disser assim, ó, tá, aqui você tem uma leve vantagem porque o seu bispo tá aberto nessa longa diagonal, você tem uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama, e seu cavalo possivelmente vai se posicionar em uma dessas casas aqui, que geralmente ocorre nessas linhas aqui, né? Isso daí já é um modo de justificar a vantagem, né? Então, você vendo, comparando esses dois jeitos de ensinar sobre vantagem, você vê que um segue o princípio de Kasparov aqui, que é justificar a vantagem, né? Que ele usou nesse jogo, porque o bispo do adversário estava preso e o bispo dele não. Então, uma partida bem instrutiva. Se tu curtiu, tu deixa teu like aí, né? A tua curtida. Escreve teu comentário aqui, diz o que tu achou, e até mais. Vamos renascer esse canal aí, né? Checkmate. Tchau.